Então vamos lá. De onde que surge todo esse lance de vida fora da Terra, tá? Isso é uma coisa muito antiga. Muito antiga. Então, se você buscar aí na história, isso remonta para o século V a.C., com alguns dos primeiros pensadores, entre eles Anaxágora, Anaximandro e Demócrito. Para o Anaxágora, um dos primeiros filósofos a considerar a vida na Lua, tá? O Anaxágoras foi um dos primeiros a considerar a vida Terra, e ele achava que existiria vida na Lua. Ele foi preso e sentenciado à morte por sugerir o seguinte: a Lua não é um deus, mas uma grande rocha e o Sol uma rocha quente. Olha a ideia do cara. É muito legal vocês estudarem essa parte muito antiga, porque nós estamos voltando para uma época, cara, que não existia conceito de estrela, universo, nada disso. O Anaxágoras foi um dos primeiros, tá? O Anaximandro, ele foi o primeiro pensador grego a conceber o universo como um vazio infinito. Porque imagina, cara, você vive no século 4, 5 antes de Cristo e você olha aquilo tudo lá e você fala: o que é isso, caramba? O que será que é isso? Entendeu? E aí os caras começaram a pensar, os filósofos estavam lá para isso, tá? Ele propôs, o Anaximandro, que a Terra é um corpo flutuando no vazio infinito, sustentado por nada. Olha a ideia do cara, isso eu tô falando do século 4, 5 antes de Cristo, tá bom? E o Demócrito, esse é muito importante em toda essa história de vida fora da Terra, ele argumentou o seguinte, olha o argumento do Demócrito: deve existir um número infinito de mundos, baseando-se na premissa de que existia um número infinito de átomos, tá? Então, Anaxágoras, Anaximandro e Demócrito foram os primeiros a imaginar esse lance de vida fora da Terra, que nós estamos falando de século 4, 5 antes de Cristo, tá? Só que para você ter uma ideia, esse lance de vida fora, se hoje, né, vocês viram aqui na pesquisa, né? Se hoje existe essa divisão sobre vida fora da Terra, dois caras muito importantes, dois filósofos muito importantes, para eles não existia. Um deles era Platão e um deles era Aristóteles. O Platão disse o seguinte: ele separava a realidade entre formas e sombras, recusando-se a reconhecer a existência de mundos além do nosso. Esse era o Platão. E o Aristóteles falava o seguinte: ele rejeitava uma teoria que ficou muito famosa, que é a teoria da pluralidade dos mundos. Ele postulava, o Aristóteles, que a Terra era o único e exclusivo centro do universo. Único e exclusivo centro do universo era a Terra. Então, embora se tivesse ali o Anaxágoras, Anaximandro, Demócrito, que já pensavam num lance de vida fora da Terra, Aristóteles e Platão achavam que não, que a vida só existia aqui, aliás, que a Terra fosse talvez o único planeta. Beleza? Tranquilo? Então, esses caras aí é que começaram toda essa história de vida pelo fora da Terra, né? De vida fora da Terra, principalmente, como eu falei. Muito bem. Só que não para por aí, né? Não para por aí. Então, vamos lá. Vamos falar alguns exemplos aqui pré-contemporâneos sobre... Não falei nada de nenhum fenômeno ainda, tá? Isso aí estava só no campo da ideia. Agora vamos para a parte de fenômenos. Então, um escritor romano que viveu já no século, aí nós já estamos falando no século 4 depois de Cristo, né? O Julius Obsequens, tá? Ele foi um escritor romano e a única obra associada ao seu nome é o Liber de Prodigiis, tá? O Livro dos Prodígios. E nesse livro, esse livro é considerado como uma base fundamental
para alguns ufólogos contemporâneos. Eles se baseiam nessa ideia aí do pessoal. Só que lembrava o seguinte, tá? Ele fala nesse livro, ele relata neste livro, que é 400 anos depois de Cristo, de fenômenos que foram observados em Roma entre 249 e 12 antes de Cristo, tá? Ou seja, ele foi um cara que relatou pela primeira vez esse tipo de fenômeno. Depois, um outro cara muito interessante, e aí é na China, tá? E aí é na China, aí nós já estamos lá no ano 1000 e alguma coisa, foi o Shen Kuo. Ele era um acadêmico, né? Um acadêmico oficial do governo chinês Song. Ele era inventor, polímata, olha aí, ó, olha os polímatas aí, ó. E escreveu uma passagem vivida sobre um disco voador não identificado. Ele registrou o depoimento de testemunhas oculares em 2 cidades chinesas, em Anhui e em Jinsu, no século... O que é isso aqui? Século XI. Tá? No século XI. Que declararam que um objeto voador com portas que se abriam brilharia uma luz ofuscante do seu interior, que lançaria sombras de árvores por 10 milhas de raio e era capaz de decolar em velocidades tremendas, tá? Então, é isso que acontece. E uma xilogravura, que aí a gente pode considerar como a primeira vez, e aí eu vou ter que fazer um pequeno parênteses aqui, tá? Mas uma xilogravura do Hans Gleiser apareceu num jornal em 1561 e foi apresentada como fenômeno celestial de Nuremberg, tá? E aí já era ligada ao que eu vou falar já já para vocês, beleza?